Graça e paz, amados irmãos. Eu quero aproveitar esse momento e fazer uma coisa como presidente, não como pastor, que no próximo dia 15, agora de outubro, nós teremos a nossa Assembleia Extraordinária, está convocada, a primeira convocação, para elegermos a nossa diretoria estatutária. Ok? Então, no próximo dia 15, a Assembleia Extraordinária para esse fim, não tendo quórum, ela vai para o domingo subsequente, juntamente com a nossa AGO. E aqui eu vou dar vou fazer um apelo aqui, bem rápido, né? A gente costuma dizer o seguinte, é difícil você fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. É mais ou menos isso, né? Diz a frase, né? Você repete as mesmas coisas e quer fazer ter resultado diferente. Aí eu vou passar para outro campo, né? Ainda dentro dessa questão de brincadorando. É difícil, é muito fácil você falar, né, que é triste, na verdade, né? Não é fácil, é triste você falar que o mundo é mau. Isso aí a gente já sabe, não é novidade, né? Que as nossas crianças estão sendo violentadas em todos os seus âmbitos, né? Que a gente tem que se movimentar, né? E hoje, por exemplo, alguns irmãos aqui podem e devem, né, estar votando no Conselho Tutelar, né, para os conselheiros, né, para termos pessoas que têm a visão de Deus, que sejam pessoas que vá combater tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Eu acho importante essa ação de cidadania, mas existe também um efeito prático. De nada me adianta eu estar enganjado politicamente, mas quando chego brincadorando, por exemplo, eu não trago meus filhos, eu não trago os meus netos, eu não me preocupo em pegar as pessoas da minha rua, os meus vizinhos, e falar desse Jesus e trazer, né? Mas aí eu estou lá militando. É meio incoerente, não é? É meio incoerente. Então eu quero acreditar, Beto, que no próximo sábado nós temos aqui muito mais do que 200 crianças. E temos espaço para isso, né? Tivemos aqui uma época que tivemos 220 crianças, né? Porque é o momento de nós investirmos nas nossas crianças. E não é só filho, não estou falando de filho, não estou falando de sobrinho, estou falando de criança. É importante termos essa visão. E esse é o parênteses que eu queria abrir, né? Lembrando vocês sobre isso. E quero trabalhar hoje, nessa manhã, sobre a grande temática, né, caminhando na visão do reino de Deus. Quando nós estamos caminhando nessa visão, eu vejo ali um caminho, isso é fato que nós, às vezes, ou sempre quando nós caminhamos pelo caminho do reino de Deus, nós passamos algumas adversidades. Por isso que quando nós caminhamos na visão do reino de Deus, enquanto nós caminhamos, nós também somos o quê? Restaurados por esse Deus. Mas é importante também, quando nós caminhamos na visão do reino de Deus, nós olharmos para onde? Para a cruz. Olharmos para Deus. Senão nós vamos falar que nem aquele filósofo Sêneca, né? Que ele fala assim: para quem não sabe aonde quer ir, todos os ventos lhe são contrários. Se é o Pequeno Príncipe, ele pega a frase errada, né? Ele fala que para quem não sabe onde quer ir, todos os caminhos são... Não, mas o texto, né, do filósofo Sêneca para quem não sabe aonde quer ir, todos os ventos lhe são contrários. Ou seja, qualquer motivo é motivo para fazer o quê? Parar. Quando você não tem objetivo, quando você não sabe o que você quer, quando você não tem determinação, quando você não está caminhando na visão do reino, quando você não sabe que tem que pagar o preço, qualquer
qualquer coisa que venha ao contrário daquilo, você faz o quê? Você para. Isso é uma verdade. Por isso que alguns de nós, ao longo da vida, se você não está nisso, né, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus porque você não está passando por essa situação. Mas eu tenho uma notícia também um pouco ruim para você. Tenha certeza que em algum momento da sua vida você vai passar por essa situação, em que nas circunstâncias da vida, às vezes a gente para e fala assim: chegou o fim da linha. Não sei se você já passou por isso, ou se ainda vai passar. Olha que trágico que eu estou falando, né? Se você já passou, ou se ainda vai passar, porque com certeza, em algum momento você vai ter esse sentimento, em que nós questionamos, né, a nossa própria existência, onde nós questionamos o próprio Deus, onde nós questionamos a nossa própria maneira de viver. Tamanha a nossa exaustão, o nosso cansaço, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual. Físico, ele vem com as doenças. Às vezes a gente está exausto de lutar contra uma coisa e a gente pensa que chegou ao fim. Emocional é a nossa psique. São tantas situações que a gente vive envolvido que a gente fala assim: não vale mais a pena continuar, não dá. E aí alguns se afastam de Deus. Aí você entra na sua crise espiritual. E quando nós perdemos a esperança, é porque nós não vemos saída para o problema que nós estamos vivendo. Não conseguimos, às vezes, meus amados irmãos, isso é um fato, nós não conseguimos enxergar nada além de um vale de morte. Já viu aquelas pessoas pessimistas, né? No meu tempo tinha na turma do Fred Flintstone. Você lembra dessa turma, Camila? Não é da tua época, não. É, Camila, Fred Flintstone. Tinha o tal do Uruca. Alguém lembra do Uruca? Né? Uruca, tudo ia dar ruim. Nada era bom. Nem o pastor Carlos lembra do Uruca, né? Tinha o Uruca. Mas o Uruca era a turma da Pedrita. Sabe quem é Pedrita, né? Tem gente que é assim, gente. Ela vê pessimismo em tudo. Não vê horizontes, não vê monte. E às vezes eu e você, quando passamos em determinadas situações, eu e você nos sentimos às vezes não só esquecido por familiares, não só esquecido por amigos, mas às vezes nós nos sentimos abandonados por Deus, abandonado pela igreja. E a Bíblia é o nosso manual, e o Novo Testamento é a nossa regra de fé e prática. E o livro de Ezequiel era um sacerdote, mas que também profetizou, porque ele estava na Babilônia, na época do exílio. Ele foi na terceira leva, né, para o cativeiro babilônico. E alguns teóricos da teologia, né, eles acham que Ezequiel era uma pessoa meio perturbada, porque não conhece o contexto histórico, né? Porque dentro da literatura, aí vocês estão estudando o Velho Testamento com Adriana EBD, existem algumas situações que a gente chama de parábolas vivas, né? É onde a pessoa representa o juízo de Deus. Lá pelo capítulo 25, Ezequiel, ele perde a esposa e é impedido de chorar pelo seu luto. Então, esse negócio meio estranho, né? Como é que o cara pode ser impedido de chorar pelo luto? Né? Tem um momento em que ele ficou deitado, olhando para o norte, 360 dias, depois ele virou para o outro lado. Então o pessoal achava que ele era perturbado, mas isso a gente chama na literatura hebraica de parábolas vivas. E aqui, ele tem 3 visões muito interessantes.
E essa terceira visão é mais conhecida dele, que eu quero compartilhar com os irmãos, extrair alguns aprendizados para nós nessa manhã. Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 a 14, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então ele perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu o sabes. Profetiza para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, e farei crescer carne sobre vocês, e cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carne e eles cobriram a pele, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, e formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a esperança, fomos exterminados. Portanto, profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a sepultura de vocês, e o farei sair delas, ó povo meu, e eu levarei de volta à terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês, e fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão, e eu estabelecerei na própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e cumprirei, diz o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, engrandecido e exaltado é o teu nome, Senhor Jesus. Ó Pai, usa-me, Senhor, que eu seja iluminado com perdão dos meus pecados, Senhor, para que a tua palavra traga vida e esperança a quem nos assiste aqui e agora, e quem haverá nos assistir no futuro, Senhor. Vivifica-nos, Senhor, segundo a tua palavra, Senhor. Que a tua vontade seja feita e que haja restauração de vidas nessa manhã. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Alguns pontos históricos é importante a gente entender aqui. Nesse contexto de Ezequiel,
ao momento em que o povo de Deus desejava ser igual aos povos vizinhos. Isso lá no capítulo 20 de Ezequiel. A ponto de dizerem que seremos como gentios. Eles queriam ser iguais, eles queriam fazer aquelas loucuras que o mundo fazia. Isso é muito comum lá em Istambul, onde as pessoas querem fazer aquilo que o mundo faz, onde você usa as artimanhas do mundo para querer fazer as coisas que você acha que é o melhor para você. E nessa corrida, e é interessante, a fala passou ali, agora eu me lembrei, como é que Deus fala conosco, porque parece que no domingo passado, na MCM, a Rosana trouxe a história de Ruth e Noemi. Ontem, foi maravilhoso aqui, a MCM trouxe uma palavra através da nossa irmã Flávia sobre recomeços, né? E eu vejo que Deus está atuando nessa igreja para isso, para trabalhar dentro de nós recomeços, para trazer de novo dentro de nós a esperança que alguns estão perdendo, ou alguns estão equivocados na sua esperança, ou quem tem colocado a sua esperança. E aqui nesse texto a gente vai entender que o povo de Deus estava tão envolvido com a situação daquele local, daquele lugar, que começaram a se esquecer de Deus. Eles estavam tão envolvidos com seus rituais, com os seus ritos, com a maneira como a qual eles deveriam fazer a Deus, e com as suas festas solenes, e com a sua maneira que parecia ser agradável, e se esqueceram da palavra de Deus. E por causa disso, esse povo foi levado para o cativeiro. Enquanto o profeta Jeremias falava: é a mão de Deus que está pesando, não resista, se entregue, que vocês vão bem. É Deus que está permitindo que isso aconteça por causa do pecado de vocês. E o povo se rebelou e começou a ouvir profetas como Hananias, que falavam exatamente o contrário. Então o povo foi se perdendo. A visão em que Deus leva, e Deus vai lá e conduz Ezequiel, que é um profeta do exílio, é numa visão, porque ele, como sacerdote, não poderia tocar em coisa impura, leva esse homem, o Espírito o conduz para andar num vale, onde ele observa muitos ossos secos. Essa é a situação de Israel. Israel estava na terra de Babilônia, por causa da sua rebeldia, por causa da sua apostasia, porque ignorou a necessidade de arrependimento que tantos profetas haviam anunciado. Na visão, esse profeta se vê num vale de ossos sequíssimos. E por que essa palavra sequíssimos? Gente, a gente tem que entender aqui um contexto. Eu vou entrar no primeiro contexto para fazer a ponte para os dias de hoje. Para um judeu, quando você morre, você tem que ser enterrado em menos de 24 horas. Porque eles não têm uma compreensão ainda da alma. Então eles entendem que você tem que ser enterrado para você voltar ao pó da terra. Quando Ezequiel ele vê esse vale de ossos secos, representa que a situação daquele povo era de extrema humilhação. Os ossos estavam sequíssimos, ou seja, aquele povo havia sido esquecido, não houve ninguém para enterrar os seus ossos, não havia mais dignidade entre o povo de Deus. E às vezes nós olhando para nós, olhando para a nossa vida, parece que às vezes falta dentro da gente o quê? Dignidade. Perdemos a dignidade, perdemos o temor, perdemos o entendimento da palavra do Senhor.
A missão de Ezequiel, que se achava nesse vale, representa a palavra do próprio Deus, que aquele povo, mesmo com ossos secos, mesmo numa situação de humilhação, mesmo numa situação de grande aperto e dificuldade, mesmo diante da desobediência, Deus tem poder para restaurar aquela nação de Israel. E eu vos declaro em nome de Jesus, pela palavra do Senhor, eu não sei como nós estamos hoje, mas eu sei que se houver um arrependimento sincero, se olharmos para dentro de nós e reconhecermos quem nós somos de verdade, a profecia que foi para aquele momento para Jerusalém, ela é escatológica para os dias de hoje. Deus tem poder para mudar os nossos ossos secos. Às vezes, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, às vezes Deus nos leva a vale de ossos secos. Ali quem conduz Jeremias, o texto é muito claro, veio sobre mim a mão do Senhor e me levantou pelo Espírito e me deixou no meio do vale de ossos secos. Às vezes Deus tem propósitos específicos que nós não conseguimos entender, em que Ele nos coloca em meio de vale de ossos secos. Mas saiba que mesmo assim, Deus tem um propósito bem definido. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, é isso que eu queria que a igreja aprendesse e entendesse. Que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, não é você que diz para Ele aonde você quer estar e como tem que ser. É o Espírito que guia a mim e a você e nos leva aonde Ele quer. Aprenda isso, igreja, em nome de Jesus. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo de Deus. Quem está levando Ezequiel para o deserto é o Espírito Santo de Deus. Às vezes, alguns desertos que eu vivo, que você vive, que nós vivemos, às vezes é o Espírito Santo de Deus que está nos conduzindo, porque Ele quer nos ensinar algo. Porque a gente se esquece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E às vezes é necessário Ele fazer algumas correções de rumo em nossa vida. Quando estamos atravessando um vale de ossos secos, precisamos ter a percepção que o vale não é sempre um problema, mas às vezes, meus irmãos, é oportunidade para a graça e o poder de Deus se manifestar. Paulo passava por uma grande dificuldade, a ponto de ele chegar e falar assim: Senhor, tira-me esse espinho, porque Satanás, ele usa o termo Satanás, vem 3 vezes ao dia me esbofetear. Eu estou num vale de ossos secos, Senhor. E Deus fala: não vou tirar, porque a minha graça te basta. E você entender o contexto, você vai entender que Paulo precisava daquilo para que não fosse o quê? Soberbo. Às vezes Deus nos conduz a lugares porque Ele quer trabalhar o nosso caráter, Ele quer lapidar quem nós somos. Nós precisamos entender que nem sempre também os ossos de vale de ossos secos é Deus que nos conduz. Aí é a parte ruim. Muitas vezes são as nossas próprias escolhas que nos coloca nesse vale.
vezes, meus amados irmãos, contrariamos a vontade de Deus e nos colocamos nesse vale, porque nós não sabemos e não compreendemos ou não queremos discernir a voz do Espírito Santo de Deus e nos colocamos no vale. Não queremos ouvir a orientação de Deus e vamos para o vale. Quando tomamos decisões erradas, quando nós não obedecemos a palavra de Deus. Mas o que é interessante, que eu quero passar aqui para os irmãos nessa manhã, que independente de que se foi os teus erros, as suas escolhas, a sua opção, as suas decisões erradas, o não querer ouvir Deus, que te leva a vale de ossos secos, ou se você é conduzido por vale de ossos secos, nós podemos ter a certeza que a graça de Deus se manifesta. Mesmo quando tomamos decisões precipitadas que nos colocam nele. Seja qual for o vale, ou qual foi a forma que você entrou nele, Deus tem um propósito, Ele quer te ensinar algo. Deus sempre nos ensina. O propósito de Deus nos vales que eu e você passamos é de transformação, é trazer vida àquilo que está morto. E às vezes nós não percebemos que dentro de nós há coisas mortas. E precisamos olhar para o vale. Precisamos olhar para os ossos secos e reconhecermos, como disse a Flávia ontem, quem verdadeiramente nós somos. E saber que Deus tem o poder para restaurar. E dentro desse processo, querida igreja, amados irmãos em Cristo Jesus, esse processo dessa caminhada no vale de ossos secos, é um processo que dói, é difícil, é dolorido, é penoso, mas às vezes é necessário para que o propósito dele se cumpra. Não foi um acaso que levou o povo de Israel para a Babilônia para ser escravizado, para ser subjugado, mas era propósito de Deus levar aquele povo à Babilônia para fazer um concerto com aquele povo, que começaram a confiar em nações, começaram a confiar no seu trabalho, começaram a confiar nas suas armas, e se esqueceram que tudo depende de Deus. Às vezes eu e você passamos por vários ossos secos para que eu e você possamos ser transformados, enxerguemos os vales que existem dentro de nós. Nós somos pessoas esquisitas. Tem um autor que ele fala alguma coisa que é verdadeira. Tudo que você vê de bom em mim é Deus. Tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Porque nós produzimos mal. É somente a graça, a bondade, a misericórdia e a condução do Espírito Santo que pode produzir alguma coisa boa dentro de nós. Porque a nossa natureza é pecadora, ela é inclinada para o mal. Existem transformações na nossa vida, e só existe transformação quando nós olhamos para dentro de nós, sem arrogância, e vamos buscar quais são os ossos que estão secos, o que precisa de
trazer a luz. O que precisa de vida? O que eu tenho feito? Caminhando na visão do reino de Deus, todos os dias, eu preciso ser restaurado pelo Senhor. Segundo ponto que eu aprendo nesse contexto histórico, eu quero trazer para a igreja nessa manhã. Aprenda isso, igreja, em nome de Jesus. A igreja de Jesus hoje está se perdendo. O milagre da restauração não é obra humana, é obra divina. Só quem poderia trazer vida ao vale de ossos secos é o Senhor da vida, o próprio Deus. Só quem pode nos restaurar, só quem pode trazer mudança nessa sociedade corrupta, nessa sociedade doente que vivemos, onde temos pessoas que defendem coisas que vão contra a palavra de Deus para ser moralmente bonito. Somente quem pode transformar essas pessoas é Cristo em nós. É a presença do Espírito Santo dentro de nós. É sermos restaurados e reconstruídos pelo próprio Deus. O milagre da vida, o milagre da restauração nunca foi e nunca será por obra humana, mas sempre divina. Naquele contexto, a nação de Israel, o povo, o país, ele não podia se levantar pelo seu próprio esforço. Estava totalmente corrompido, espiritualidade morta. Eles eram vales de ossos secos, embora existissem os remanescentes. Quem não sabe o que é isso, assiste a TD no culto de quarta-feira. Tem os remanescentes. Não havia vida naquele povo de Israel. Se Deus não se manifestasse, aquele povo estariam mortos e perdidos eternamente. E assim somos nós. Deus, e somente Deus em Cristo Jesus, é que age também hoje na vida da igreja. É Deus que nos restaura. É dele que vem a nossa cura. Aprenda isso, igreja, em nome de Jesus. É dele que vem a nossa cura. É dele que vem a nossa libertação. É ele quem põe de pé aquele que está prostrado. É ele, e somente ele. Glória e louvor a ele. O povo de Deus, de Israel, naquele momento, estava desprovido de vida espiritual. E para tristeza minha, como líder, como pastor, eu vejo igrejas perdidas, desprovidas de vida espiritual. Igrejas defendendo o pecado. Igrejas relativando a palavra de Deus. Igrejas apoiando coisas que a Bíblia condena. Precisamos, meus irmãos, de um avivamento espiritual de verdade, que nasça do nosso interior, que desça do alto e venha nos resgatar. É através da mensagem, é através da palavra de Deus. Ezequiel, dentro daquele contexto, ele viu o progresso do mal, viu o resultado da desobediência, fruto de amargo, de rebeldia daquele povo naquela época. Aquele povo apenas não estava doente, mas quando a progressão da doença nos leva à morte,
E a distância, a desintegração orgânica, ele estava ali no monte de ossos secos, sem vida e sem esperança. Era a maquete, meus irmãos, da desesperança. Era o retrato daquele povo caído, com a sua esperança morta. Eles estavam em sepulturas existenciais. E às vezes nós vivemos também assim. Às vezes nós antecipamos a morte por não tomarmos posse da vida, que é Cristo Jesus. Havia também naquele povo falta de comunhão. O pecado separa, divide e afasta as pessoas. Jesus diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Um dos aspectos do pecado é separar e dividir pessoas. Aquela nação estava próxima de perder a sua identidade. Eles estavam não apenas sem vigor, mas também estavam dispersos. Havia falta de comunhão, fissura, havia muros que os separavam, feridas abertas nos relacionamentos que se distanciam uns aos outros. E às vezes a igreja, ao invés de construir pontes, levantam muros intransponíveis. E Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Eu não tenho que comungar com aquele que vive em pecado, mas eu tenho que trazer aquele que está em pecado. E ele dizer que eu vou falar isso, eu vou pregar isso. Uma outra oportunidade. Trazer essas pessoas para a luz. Às vezes nós cometemos alguns erros como igreja. Às vezes nós acariciamos, damos consolo a quem precisa de correção. Isso mata. Essa história de Deus e amor, ela é verdadeira, mas não existe amor sem justiça, sem integridade, sem verdade, sem arrependimento, sem verdadeira renúncia do nosso eu. Para caminharmos na visão do reino de Deus, precisamos restaurar princípios e valores cristãos que estamos perdendo. A vida e a mudança que Cristo oferece em algumas igrejas parece estar ausente. O poder do Espírito Santo parece ser algo desconhecido. Muitos crentes estão dormindo e muitos já estão imitando e amando o mundo. E alguns já estão flertando com o pecado. E outros já estão mortos, apáticos, necrosados com as coisas de Deus. Mas Deus, em sua infinita graça, em seu infinito amor, é que toma a iniciativa da restauração. E quando estivermos caminhando na visão do reino de Deus, Ele nos restaura. Tudo provém de Deus. É Ele que nos escolheu. A iniciativa dessa restauração é dele. Isso fica muito patente no livro de Ezequiel. No verso 2 ele vai dizer: Ele me fez andar ao redor deles e pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. É Deus que conduz. É Deus que faz a pergunta ao profeta no verso 3: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? A iniciativa divina. Deus é quem manda e nós obedecemos. Então ele disse: profetize para esse ossos secos. Digo, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
que nós temos profetizado a pessoas de ossos secos que andam na rua Visconde de Itamaraty? Será que nós temos profetizado aos ossos secos que andam aqui na Grande Tijuca? Ou será que nós temos feito, como disse Jesus na parábola do bom samaritano, nos desviando com medo de nos contaminarmos? Isso é hipocrisia. Somente Deus pode restaurar a vida, e Ele nos chama para sermos restauradores de vida através de Cristo Jesus. Ele nos faz construir pontes, onde o mundo quer colocar muros, pontes que nos levam para o céu, e não muros que nos deixam no inferno. Igreja, caminhando na visão do reino de Deus, estamos sendo restaurados, estamos restaurando. Toda ação que levanta o ser humano da morte espiritual sempre é iniciativa de Deus. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, e farei crescer carne sobre vocês, e cobrirei de pele. Porém vocês o Espírito, e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Temos vivido isso, gente? Temos vivido essa realidade. Vamos ver o resultado da restauração. É somente o Espírito Santo de Deus, somente Ele, é que pode regenerar a nossa alma. Somente o Espírito de Deus pode transformar a sua vida. Somente o Espírito Santo de Deus pode trazer a esperança e jorrar de dentro de nós rios de água viva. Só Ele pode fazer a igreja se levantar como um poderoso exército. Quando nós nos permitimos ser usados por Deus. Esse vale de ossos secos, no contexto de Ezequiel, foi devido à rebeldia do povo, de não querer ouvir a voz de Deus, que não querer ouvir os seus profetas, que não querer fazer a vontade de Deus, querer fazer tudo do seu jeito. As grandes tragédias da Bíblia que nós conhecemos é quando o homem quer fazer as coisas do jeito dele. A verdadeira restauração só pode vir do Senhor. Somente Deus pode nos levantar. Somente Ele. Somente Deus pode nos unir. Nos dar um só coração, um só propósito, para sermos nessa igreja como exército do Senhor, que levantemos em nome do Senhor para fazer a obra do Senhor. Alguns de nós somos como ossos secos, a nossa sepultura existencial. Mas a esperança, meus irmãos, é que não importa quão profunda seja a nossa dificuldade, a nossa existência espiritual, Deus sabe aonde você está. Ele sabe exatamente o tamanho do buraco em que eu e você nos enfiamos. Deus conhece, Deus sabe, Deus tem poder para vivificar. Mas às vezes precisamos olhar e reconhecer, às vezes não sempre, que nós estamos andando no meio de vários ossos secos. E fazer uma projeção: aquele ossario eu conheço, é a minha perna.
aquele ali é meu braço, aquela ali é minha clavícula. Não é a clavícula do outro, não é a perna do outro, não é o pé do outro, mas é meu. Eu preciso me consertar diante de Deus. Preciso ser restaurado pelo Senhor. Precisamos, meus irmãos, nessa manhã, dizer que o Espírito Santo de Deus pode quebrar o poder daquilo que está morto na sua vida, desatar de vocês as vestes mortuárias e fazer de você uma pessoa livre e cheia de vida para a glória dele. Concluindo, por isso que a mundo tem cabelo branco, né, pastor Carlos? Já pensamos muitas coisas, Jocelyn. Crise, entenda isso, igreja. Crise nunca foi impedimento para a ação sobrenatural de Deus. Se você não acredita nisso, você não conhece Deus. Crise nunca foi impedimento para a ação sobrenatural de Deus. Quando você estuda de verdade, quando você estuda a história da igreja, você vai ver que os revivamentos nasceram no ventre e foram gestados diante de uma crise. Às vezes Deus nos leva para vários ciclos para sermos restaurados por Ele, para que haja avivamento, uma manifestação extraordinária do poder de Deus. Pedimos a Deus que Ele sopre sobre nós e levante o exército. Agora entenda, esse renovo, essa restauração, esse avivamento não é algo humano, mas é divino. Não vem e nunca virá da terra, mas sempre virá do céu. Não é superficial, como às vezes nós tratamos as coisas. Às vezes eu tenho diálogo, eu vejo assim, me perdoe a minha arrogância, que eu vou falar aqui. Às vezes eu vejo diálogo tão superficial que eu nem me meto, está raso demais. Mas aqui na igreja do Maracanã, eu quero que eu e você nos aprofundemos, mergulhemos na presença do Espírito Santo. É profundo, traz resultados extraordinários, é poderoso, é o Senhor que nos dá a vida. Se Deus ordenar, poderá ser feito, não importa quão ultrajante pareça para nós. Não importa a situação que você acha que é impossível, porque não existe impossível para Deus. Não existe ossos sequíssimos que Deus não possa restaurar músculos, tendões e soprar sobre ele o fôlego da vida. Quando eu olho para a mesa memorial, é exatamente isso. Eu e você estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Estávamos andando como zumbis, como ossos secos, sequíssimos, humilhados, sem esperança, a morte ao nosso lado. Mas da ação de Deus, desde a eternidade, antes da fundação do mundo, Ele dá o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz do Calvário, não para nós nos distanciarmos uns dos outros, mas para nós nos aproximarmos pelo sangue de Jesus como uma família. Amém. Deus quer fazer de nós
uma família. Esse é o propósito de Deus. Deus não é Deus de divisão. Deus é Deus de unidade. O exemplo disso é a Trindade. Mas eu estava conversando com um amigo essa semana para entender esse contexto aqui da mesa. Dentro do judaísmo, a gente está aprendendo isso em Romanos, só se senta à mesa quem tem comunhão com o anfitrião. Ele não chama qualquer um para sentar à mesa. Essa mesa memorial é para trazer à memória o sacrifício dele. Não é para você pensar no outro, mas olhar para dentro de você. Talvez olhando aqui agora você possa falar: Senhor, esse meu ocinho aqui está seco. Enquanto o pessoal está dedilhando ali alguma coisa, você vai estar orando, pedindo ao Senhor: Senhor, vivifica-me. Tira de mim, ó Pai, qualquer arrogância. Sopre sobre mim o teu Espírito. Interessante que nessa visão Deus termina falando: eu farei e eu cumprirei. Eis o Senhor, e Ele cumpriu na cruz do Calvário o seu amor por mim e seu amor por você. Nos trouxe vida e vida. Quero chamar os diáconos para vir aqui à frente. Pastor Carlos também. Eu queria que quando estivesse tocando essa linda melodia, você estivesse orando, meditando, refletindo, pensando em caminhando na visão do reino de Deus. Nós precisamos somos restaurados pelo Senhor. O que será que dentro de nós precisa ser restaurado? Deus pode trazer à vida ossos sequíssimos. E Deus quer trazer à vida hoje a sua esperança. Deus quer trazer hoje, nessa manhã, de volta a sua alegria. Mas saiba que isso vem do alto. Isso vem do Senhor. Isso é horizontal, não é vertical, gente. Isso é divino, não é profano. Isso é celeste, não é terreno. Vamos cantar a canção Pão da Vida. Cristo levou sobre si as nossas